Pessoal, eu quero falar agora de um outro tema que está pegando bastante, que é o apagão, mas não aqui. Mais um dia de apagão em Cuba. Pelo quarto dia seguido, o colapso do sistema elétrico nacional deixou a ilha às escuras. Apesar disso, de acordo com a empresa de energia de Havana, nesta segunda-feira, metade da população da capital já teve o serviço restabelecido. Só que a situação pode voltar a piorar com a chegada do furacão Oscar, que atingiu o leste de Cuba com ventos de quase 130 km por hora. O presidente do país, que é o Miguel Díaz-Canel, alertou que o governo não vai tolerar as perturbações da ordem pública durante os apagões históricos. E a população está cobrando o governo, só que assim, né? Como que num país que nem Cuba, essa cobrança poderia trazer algum efeito, né, Gustavo Segré? Nada. É difícil imaginar. Não vai mudar nada, pode reclamar o que quiser. Estava vendo aí as imagens, isso mostra, olha, podem manter o parque as imagens, automotor, ou o parque automotor, olha que lindo. São todos carros da década de 50, 60, tem algum outro por aí. E aí sabe a quem culpou o governo? As empresas do setor privado que começaram a aparecer aí nos últimos anos e que elas consomem muita energia. Ou seja, em lugar de ampliar a oferta, não, o problema está na demanda. É um problema crítico. O socialismo termina quando termina o dinheiro dos outros, dos contribuintes. E Cuba já está para lá de ter que mudar alguma coisa. E aí volta de novo. Qual é o culpado? O embargo do petróleo, entre outras coisas, da energia, combustível e tudo, imposto pelos Estados Unidos. Bom, fala com o teu amigo, o ditador Maduro, que ele te manda combustível barato aí. Não, o problema é que não tem dinheiro. Colapsou. Cuba está colapsada. Pronto. Não tem mais nada. Ô, Piperno, que análise que você faz dessa situação que está vivendo Cuba, né? Que se escala com a questão da queda de energia, do fornecimento de energia elétrica, mas que expõe outros problemas também, porque além da falta de energia elétrica, houve ali a reclamação sobre a falta de abastecimento em relação a combustível, alimentos e outras necessidades básicas que os moradores de Cuba teriam. A Cuba, na verdade, quebrou com o fim da União Soviética. Desde então, todos os indicadores pioram, a população, claro, aumenta. E mesmo os serviços médicos que eram, e também o saneamento básico, né, que eram assim, uma espécie de orgulhos nacionais, por conta disso, naquele momento, Cuba tinha indicadores sociais, como mortalidade infantil, expectativa de vida muito melhores do que na média do continente. Mesmo isso começou a degringolar, cair muito, porque não há mais recursos para manter nenhum tipo de serviço de excelência. E com o tempo, nem se tem mais essa noção, essa ideia de se manter serviço de excelência. O desafio é proporcionar o mínimo. E é claro que, da forma como o país continua fechado, isso não vai ser possível e as carências vão ser cada vez maiores. O que você acha, hein, Gani? Olha só, Cuba é o exemplo concreto, material de que o socialismo, o comunismo é um desastre por completo. E aí é engraçado que os comunistas de plantão... Não só isso, porque o Haiti, que está ali pertinho, que não é socialista, não é comunista, mas também, espera aí, o Haiti é um páramo, coitado, tudo que acontece ruim está em Haiti. Mas não é um país com governo... Todo país comunista... Né, com o sistema econômico socialista, é um desastre por completo. Mas nem todo país com um sistema capitalista é um desastre. Como é que você vai considerar? A China é um desastre? Não, a China, do ponto de vista econômico, fez uma abertura comunismo econômica. Capitalista. Né? Ela fez uma abertura econômica, diferentemente de Cuba, Piperno, que manteve essa fórmula do atraso, essa fórmula marxista por anos, né? E tá aí o resultado. E é engraçado que os comunas, sabe o que eles falam, Piperno? A culpa do desastre em Cuba é do embargo norte-americano. Olha que interessante. Quer dizer que para o socialismo cubano sobreviver, você precisa do capitalismo norte-americano? É a maior cara de pau da história. Quer acrescentar algo, Piperno? Não, é óbvio que o governo é o principal responsável pelas carências que o país tem. A gente fala isso há milênios. Agora, de fato, o embargo, ele ainda potencializa uma situação que já era ruim, porque o embargo não é só a proibição de você, por exemplo, comercializar com empresas americanas, mas outras empresas também
passaram a conviver com a ameaça de alguma punição, veto e tal, se fizesse comércio com Cuba. Mas tem dinheiro brasileiro aí, tem no Porto, tem dinheiro brasileiro que nunca pagaram. Sabe qual é a garantia? Era charutos. Cuba entregava charutos e garantia. Ia fumar todo mundo. Todo o Brasil ia fumar charuto. Porque ia ter que mandar charuto por milhares de dólares. Mas deixa só comentar uma coisinha de como era Cuba. Cuba, em 1906, teve a primeira ligação por telefonia sem operadora. Eu lembro, estava aqui no Brasil, 1980 e pouco, eu tinha que ligar no 107 para fazer uma ligação internacional. Cuba, em 1906, não precisava telefonista. Em 1908, foi o primeiro país a ter uma máquina de raio-x. Em 1951, foi o primeiro país no mundo a ter ar-condicionado no hotel, Hotel Riviera. E aí vai. E depois veio o comunismo. Aí acabou tudo. Fala, seu Zé Maria Trindade, como é que você avalia a situação que eles estão vivendo por lá? Eu convivo, inclusive, com alguns parentes de cubanos, né, que saíram de lá do regime, vieram para o Brasil, e quando eles chegam aqui, eles ficam assustados com coisas mínimas que nós temos aqui, tipo papel higiênico, né? Sem falar nesses apagões que são intermináveis. E o que já era ruim, agora está pior, a escassez está muito grande, não se encontra absolutamente nada para comprar em Cuba, naquelas compras de cadernetinhas deles, né? Então, evidentemente que é um país inviabilizado. Eu lamento muito, na gestão Obama, ele estendeu a mão, era o momento ali de Cuba voltar ao mundo, voltar à economia aberta, né? E acabou que Cuba não fez. Perdeu o trem da história e perdeu o momento. E cada dia vai ficar pior em Cuba. É claro, nenhum país pode mais sobreviver sozinho e fechado assim. Que foi, Piperno? Só uma coisa. Eu concordo com tudo que o Zé falou. Cuba, eu repito aqui, Cuba os governos de Cuba, eles são indefensáveis. Ponto. Agora, no período Obama, houve-se uma tentativa de abertura. O presidente Obama fez até uma visita histórica a Cuba, mas depois disso veio Trump. E aí voltou a fechar. Quer dizer, os Estados Unidos, eles acabaram fechando aquela porta que havia sido aberta. Naquele momento, facilitou-se, inclusive, o envio de dinheiro para lá, enfim, no governo Obama, o envio de dinheiro para lá, algumas linhas aéreas puderam voltar a viajar para Cuba. Então, houve um princípio de abertura. A partir do momento que o Trump chegou, fechou tudo. Mas tinha que ter contrapartida. Qual seria a contrapartida? Cuba fez tudo o que tinha que fazer? Mas o Cuba, sim, naquele momento, sim. Abria, inclusive, um pouco esses pequenos comércios aí. Mas teria que ter eleições livres em Cuba. Não, não foi lógico. Não, isso não foi o que Obama pediu. Não foi mas ia ser o que o Trump pediu. E aí você vai falar, quando você tem candidatos, só tem candidatos comunistas, o outro não tem ninguém, só um tinha. Então, e foi expulso. O acordo com o Obama não previa isso. Então, as coisas que foram acordadas com o governo Obama, elas estavam sendo cumpridas.